Um dos maiores medos de uma família é que o seu bebê passe por um episódio de engasgo. Nesse vídeo eu vou te orientar como identificar um engasgo, diferenciar ele de um reflexo de gag e o que fazer nessas situações. Oi mamães, eu sou a Natalice, nutricionista materno-infantil, mas pode me chamar de tia Talice e seja bem-vindo de volta ao meu canal. A introdução alimentar de um bebê é um momento fascinante e ao mesmo tempo muito desafiador para os pais. O bebê deixa de ser alimentado somente pelo leite materno ou a fórmula infantil e passa agora a comer alimentos sólidos. Nesse momento tem um universo de possibilidades. E é aí que vem a dúvida: será se o meu bebê não vai engasgar? A primeira coisa que você precisa saber é que antes mesmo de o seu bebê nascer, você precisa estar preparado para os engasgos. Saber desengasgar um bebê é muito importante. Os estudos apontam que a maioria dos engasgos são causados por líquidos e objetos, ou seja, o seu bebê pode engasgar até com leite materno. Então é importante que você saiba desde o primeiro dia de vida desse bebê desengasgar essa criança. Você precisa estar preparado para se por acaso essa situação terrível acontecer. Eu imagino que você saiba o que é um engasgo, mas só para deixar bem claro, engasgo é quando alguma coisa tampa ou bloqueia ali a garganta ou a traqueia, dificultando a respiração. Então a pessoa, no caso o bebê, ele não vai chorar, não vai falar, não vai expressar sons com a boca e vai começar a ficar arroxeado. Em alguns casos pode acontecer a tosse, mas em geral o bebê não respira. O engasgo é algo muito sério, pode levar até a... Por isso que você não pode começar a introdução alimentar ou nem começar a vida desse bebê sem saber desengasgá-lo. É muito importante que você saiba disso. Existe uma manobra chamada manobra de Heimlich e essa é a manobra que é feita para desengasgar uma pessoa, um bebê. Então eu sugiro que você pesquise sobre essa manobra, que você estude sobre ela, para você ficar preparado para se um engasgo acontecer. Existe uma coisa chamada reflexo de gag e é importante que você saiba o que é isso, porque o seu bebê vai fazer isso muitas vezes. O reflexo de gag não é um engasgo, ele age como proteção do bebê para evitar um engasgo. E na introdução alimentar isso é muito comum acontecer. Essas novas experiências fazem com que o bebê tenha um reflexo de gag, principalmente nas primeiras semanas, é muito comum, que é uma proteção das vias aéreas que faz um alimento mal mastigado voltar para frente da boca. É muito parecido com uma ânsia de vômito. Ao contrário do que muitos imaginam, esse reflexo ele não faz mal, pelo contrário, ele ajuda o bebê nas primeiras semanas. Muitas vezes é confundido com um engasgo, mas não é um engasgo. Então o bebê ele consegue resolver a situação, volta o alimento para frente da boca. Muitas vezes ele cospe e volta a comer normalmente. O bebê consegue resolver essa situação sozinho. Então eu sugiro que você fique bem atento e tranquilo. Se acontecer um reflexo de gag, é normal. Fica tranquila que o seu bebê consegue resolver. Se por acaso você se desesperar, isso pode ser pior, porque o bebê ele pode engasgar de verdade, porque você se assusta o bebê e isso pode gerar um engasgo. Então, tenta levar essa fase como uma coisa bem tranquila, é natural, tá certo? O ideal é ficar tranquila, falar palavras calmantes, acalmar o bebê, que tudo vai se resolver. Muitas vezes os pais têm dúvidas com relação ao BLW, se o BLW vai fazer o bebê engasgar ou não. Um estudo muito interessante foi feito com 209 crianças, divididas em dois grupos. Um grupo era alimentado pela forma tradicional, as papinhas, e o outro grupo ele era alimentado por BLW. Se você não sabe o que é BLW, aqui no meu canal tem 2 vídeos explicando perfeitamente tudo sobre o BLW. E um fato muito interessante que esse estudo mostrou é que os 3 casos mais graves de engasgo que o bebê foi levado, os bebês foram levados para o hospital, 2 deles foram causados por leite e o outro foi causado por um alimento que o pai colocou na boca da criança.
é importante observar que quando você for oferecer líquidos para o bebê, leite, água, você não jogar de uma vez o líquido na boca dele, porque isso pode ser um causador de engasgo. Você deve colocar pouco abaixo da metade do copo, por exemplo, e deixar que o bebê busque aquele líquido com a língua dele. Então, com relação ao BLW, pode ficar tranquilo, o seu bebê não vai engasgar por conta disso, a não ser que você ofereça alimentos que ele ainda não está preparado para comer, que podem causar engasgos, ou então, se você fizer uma dessas outras coisas, jogar algo na boca dele, oferecer algo que ele não esteja preparado, porque geralmente um bebê que se alimenta por BLW, ele desenvolve as partes da boca, da face, da garganta muito mais fácil e rápido do que um bebê que é alimentado por papinhas. E como ele controla a alimentação dele, geralmente é impossível que ele engasgue, mas sempre é bom ficar alerta e, como eu já disse algumas vezes, ficar preparado, sempre preparado para engasgo. Mas com relação ao BLW, fica tranquilo, o seu bebê não vai engasgar. É importante você tomar alguns cuidados. Primeiro, teste o alimento para ver se ele está numa consistência boa para o bebê comer, principalmente ali nas primeiras semanas. Se ele está numa consistência macia, para que a língua consiga amassar esse alimento no céu da boca. Evite oferecer alimentos que formam farelos ou migalhas na boca. Tenha certeza que esses alimentos sejam no mínimo do tamanho do punho do bebê, que ele consiga agarrar para poder comer. E muito importante é que o bebê esteja sentado em posição ereta e nunca deitado de forma inclinada, sentado de forma inclinada, não. O bebê tem que estar com a postura ereta, com o pescoço ereto. E é por isso que é tão importante começar no tempo certo, a introdução alimentar, ali por volta dos 6 meses, mais todos os sinais de prontidão, porque se esse bebê ainda não estiver pronto, ele pode sofrer engasgos muito facilmente. Então, bebês de 4 meses, 5 meses, não estão prontos para começar a introdução alimentar, porque eles não conseguem se posicionar de forma ereta sozinhos, nem segurar o pescoço ou controlar ele de forma correta para poder se alimentar. E o que fazer se por acaso um engasgo acontecer? Eu sei que é um momento de desespero total, mas você precisa manter a calma. Primeiro, ou você liga para a emergência ou você já vai a caminho da emergência e até lá você já vai realizando a manobra de desengasgo desse bebê. Após isso, mesmo que você desengasgar o bebê antes da emergência chegar ou até você chegar lá, né, você mesmo assim precisa levar esse bebê, é importante levar ele para avaliação médica, tá bom? Então, mesmo que você consiga desengasgar ele, o engasgo mesmo, não reflexo de gag, então você leva ele para emergência para ser avaliado. E se por acaso eu te ajudei nesse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, porque aqui eu falo muito sobre introdução alimentar, sobre a alimentação do bebê e da família, e você vai receber muitas dicas importantes. Vou pedir para você deixar seu like para me ajudar aqui nesse canal. Peço também que você compartilhe esse vídeo com outras mães e outras pessoas que precisam assistir. Me conta aqui nos comentários, você já passou por alguma situação de engasgo? O vídeo de hoje era sobre isso, sobre o engasgo. Eu sugiro que você estude muito sobre introdução alimentar, sobre engasgos e fique preparada para todas essas fases. E até o próximo vídeo do canal. Tchau!